Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. E eu estou muito feliz porque ontem e hoje eu recebi um retorno de umas amigas minhas, umas colegas minhas, pessoas que nos acompanham, do quanto tem sido importante essas devocionais, o quanto tem edificado a vida delas. E eu fico muito feliz com isso, porque eu amo compartilhar a palavra de Deus. E eu hoje quero compartilhar com você sobre o propósito de Deus. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu te pergunto, você ama a Deus? Porque aqui está dizendo que Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quando a gente fala todas as coisas, a gente não pode ter em mente só as coisas boas, não. A gente tem que ter em mente até as coisas que ruins que acontecem na nossa vida. Mas a Bíblia diz bem claro aqui, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com um propósito. Então, você acredita? Na verdade, esse versículo, eu quero fazer uma pergunta para você, porque esse versículo ele fala justamente sobre isso. Você acredita que Deus age com um propósito em todas as coisas que acontecem na nossa vida? Eu acredito nisso. Eu acredito e eu tenho vivido isso na minha vida. Que tudo que acontece na minha vida, tudo que aconteceu na minha vida até hoje, eu não fico desesperada, por mais difícil que seja, porque eu sei que Deus tem um propósito. Você acredita no propósito de Deus para sua vida? É outra pergunta que eu te faço. Você acredita no propósito de Deus para sua vida? E eu vou fazer agora hoje uma terceira pergunta para você. Então, a primeira pergunta que eu fiz para você é que você acredita que Deus age com propósito em todas as coisas que acontecem? Pensa bem. Você acredita no propósito de Deus para a sua vida? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta: você consegue esperar o cumprimento desse propósito? Aqui no Salmo 46, versículo 10, diz assim, ó: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, o que a gente tem que fazer muitas vezes? A gente tem que parar de lutar. Porque a gente muitas vezes... Não, Márcia, você tem que falar... Você tá falando que eu não tenho que lutar? Não, você tem que lutar. Mas você precisa lutar da forma certa. Porque muitas vezes nós estamos lutando da forma errada, sabe? Ou talvez, deixa eu falar uma coisa pra você, talvez não seja a hora de você lutar, seja somente a hora de você descansar no Senhor. Você a vida toda ficou lutando, é hora de você largar a sua vida, deixar a sua vida totalmente na mão do Senhor e descansar, tá? E saber esperar é fundamental para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Vou falar de novo. Saber esperar é fundamental para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Então, muitas vezes a gente não entende que nesse momento agora, a única coisa que eu preciso é descansar no Senhor, é esperar no Senhor. Esperar é um esforço sustentado em que se concentra em Deus através da fé e da oração. Como que eu vou esperar? Como que eu vou ter que ter paciência para esperar? Sim, esperar é um esforço sustentado em si que se concentra em Deus. Qual é o esforço que você vai ter agora? É um esforço em que você vai ter que se esforçar para esperar. Você vai se concentrar em Deus através da fé e da oração. Esperar é dizer: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência e não se aborreça, como diz o Salmo 37. Descanse no Senhor, tá? Aguarde nele com paciência e não se aborreça. Salmo 37, versículo 7. E Isaías 40, 31 diz o quê? Mas os que esperam
no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, existe uma diferença. Ou você continue lutando aí com as suas forças e se cansando, ou você decide esperar no Senhor, descansar no Senhor, porque esse é o tempo da tua vida de esperar. Espera, sabe? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Quando cai uma tempestade, o que você tem que procurar? Um abrigo. E quando você acha um abrigo, o que você tem que fazer? Esperar a tempestade passar. Então, vamos fazer de conta que a tempestade é a sua luta. Ela está acontecendo. Você está no meio dessa tempestade, mas o que você vai fazer? Você vai correr para o Senhor, que é o teu abrigo, o teu refúgio, a tua fortaleza. Então você vai correr para o Senhor, que é o teu abrigo, o teu refúgio e a tua fortaleza. E você vai esperar no Senhor. E enquanto você esperar no Senhor, vai acontecer o que está aqui em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se até hoje, presta atenção, se até hoje você resolveu as coisas do seu jeito e não deu certo, então o meu conselho é que você espere no Senhor com fé e orando. E Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Então, se até hoje você resolveu as coisas do seu jeito e a única coisa que você está é cansada, fadigada, triste, deprimida, angustiada e não deu certo, então o meu conselho para você, e eu posso te dar esse conselho, viu? Porque eu já vivi isso na minha vida. Tem coisa que você não vai ter que lutar, tem coisa que você vai ter que descansar no Senhor e esperar. E o meu conselho é esse: espere no Senhor com fé e orando, e Ele tem um propósito na tua vida, porque Ele tem um propósito em tudo que você está vivendo, e você só vai orar e vai falar todos os dias: obrigada, Senhor, por mais um dia, me ajuda e me ajuda, porque eu quero esperar e descansar em Ti, porque eu sei que o que eu estou vivendo, o Senhor tem um propósito. Então essa é a minha oração para você hoje, que você saiba esperar e descansar no Senhor, porque Deus tem um propósito em tudo que você está vivendo. Jesus te abençoe. Amém?